Olá, tudo bem? Eu saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos, pastor da Congregação Batista Esperança, e eu queria aproveitar esse tempo para fazer duas coisas muito especiais. Uma delas é compartilhar uma reflexão bíblica com você, para te abençoar nesses dias e que você também possa ser um canal de bênção, replicando essa mensagem para outras pessoas, gerando assim um movimento do bem, um movimento para que vidas possam ser restauradas pelo poder do seu santo e excelso nome. E eu queria relatar também nessa semana algumas coisas que nós temos vivido, que tem acontecido e que tem sido tão bom que vale a pena ser compartilhado com você. O texto que eu gostaria de deixar para você nessa noite está lá em Marcos, capítulo 5, do verso de número 21 ao verso de número 43. Especificamente no verso 36, Jesus fala para um homem chamado Jairo, que diz: olha, Jairo, não tenha medo, creia somente. Jairo era um chefe da sinagoga, tinha uma postura grande, um alto escalão no templo. Ele deixa a sua postura, ele deixa o seu escalão, ele deixa tudo para se prostrar aos pés do Senhor e falar: Jesus, passa da minha casa, minha filha está morrendo. E quanto mais ele falava, quanto mais ele insistia nesta mensagem, e Jesus ia ali à procura e vendo como é que ele poderia ajudar, ele recebeu a notícia de que a menina estava morta. Jesus vira para ele e diz: olha, fica tranquilo, ela não morreu, ela só está dormindo. O texto encerra com a criança se levantando. Jesus, com infinito poder e misericórdia, ele estende a sua mão e diz: Talita cumi, menina, se levante. E ela se levantou. Eu acredito que esse texto ele traz para a gente alguns princípios espirituais. O primeiro deles é de que a gente precisa desenvolver o hábito de procurar pessoas, procurar alguém. Às vezes, por causa do nosso orgulho, a gente tenta guardar para nós e não procura gente, não procura pessoas. Quem sabe você está passando, vivendo por problemas e ao invés de compartilhar com o outro, você guarda para si. Isso é nocivo, não faça isso. Compartilhe com pessoas se você está precisando de ajuda, tá bom? Talvez isso não vai resolver o problema, mas isso faz com que a gente desenvolva um princípio apresentado pela palavra. Nós somos interdependentes uns dos outros. Jairo fez, Jairo procurou ajuda e Jesus o atendeu. O segundo princípio que a gente aprende aqui é de que a menina, apesar de estar morta e contrapondo todo o curso da vida, Jesus foi lá e disse: ela não está morta, ela está dormindo. Isso traz para nós também uma verdade espiritual. A primeira delas é de que o sono para Jesus representava uma fase temporária. Ela está dormindo, ela vai ser restaurada. Crise, quando a gente encara como crise, ela se torna uma crise. Eu quero convidar você a não se preocupar muito com a crise, a não enxergar muito a crise, mas olha na ótica de Cristo. Quem sabe essa crise seja simplesmente uma fase sonolenta. Ela vai passar. E quando ela passar, você vai poder glorificar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode resolver todos os nossos problemas. Não saia do barco, mantenha-se no barco, fica firme, passa outra vez, a outra fase da vida, a outra missão que Deus tem designado para mim e para você. Se tu uma bênção, aonde quer que o Senhor lhe enviar. Eu quero deixar um relato assim, muito especial do que aconteceu ao longo dessa semana. Essa semana nós tivemos uma vigília de oração, intercessão, foi uma bênção a nossa vigília. E algo que nos chamou muito a atenção foi o testemunho do pastor Valfir Negrão, pastor que é um dos pastores desta igreja, ali no Fit Coqueiro. E ele está fazendo um trabalho excepcional. Começou com caminhada de oração, muito antes da pandemia, começou com a caminhada de oração, ele, a missionária Rose, o Daniel, começaram com caminhada de oração, orando e intercedendo a Deus pela vida do seu condomínio. E agora com essa pandemia surgiu a oportunidade de falar de maneira mais específica do amor de Cristo na vida de outras pessoas. Às vezes a crise ela não é na verdade para a gente desaprender ou para nos prejudicar. A crise é para que nós tenhamos oportunidade de propagar a mensagem do Evangelho. E eu queria deixar você nessa noite com esse testemunho tão abençoado e especial que o pastor Valfir está vivendo ali no Fit Coqueiro. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, tá bom? Um grande abraço. Graça e paz, bom poder estar com vocês nesse momento tão especial, momento em que o mundo está aflito, o mundo está sem norte, o mundo está vivendo essa pandemia, mas eu quero lembrar, eu quero deixar esse testemunho aqui porque é o que eu estou vivenciando, eu e minha esposa e meu filho.
Quando eu olho para essa calamidade, eu vejo a mão do Senhor querendo ajustar as nossas vidas, querendo trazer a gente à memória, de que nós não estávamos fazendo nada diante de Deus e para as pessoas em relação ao Evangelho da graça do Senhor Jesus. E olha, esse tempo em que me colocaram para ser o dirigente aqui dos cultos, na chuva, sem chuva, no frio ou no calor, eu pude perceber, amado, como Deus tem sido misericordioso com seu servo que fala com vocês essa noite. Deus tem usado uma caixinha de som que eu tenho aqui, eu gravo a mensagem, eu gravo as músicas e assim 8 horas a gente está se reunindo aqui, Eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça em ser um dirigente de culto para um prédio, para um lado de um prédio em que as pessoas viessem também na sacada apenas para ouvir um louvor e uma oração.